na cadeira, discutindo com a adolescente. O homem aponta o dedo várias vezes para ela e pega o celular à força, ó. Em seguida, ele empurra a garota e dá 2 socos no rosto dela. A polícia descobriu que o rapaz já tinha passagens por outros crimes e agora vai responder por violência contra a mulher. Infelizmente, mais um caso que a gente mostra, que dessa vez foi filmado, ó, em público, dentro de uma lanchonete, de uma padaria. E é jovem, né? É aprendiz de criminoso. Tragédia em família, é um caso muito lamentável que a gente vai tratar agora. Veja só o que aconteceu. Um homem tirou a própria vida depois de matar os 2 filhos pequenos, de 7 e de 3 anos. Matou os filhos e matou a esposa, a facadas. Esse caso foi em Goiânia. Os parentes dizem que ele tinha problemas mentais e que pode ter sofrido um surto. Reportagem que conta essa história que veio de Goiânia. A população está em choque, a família tentando entender o que levou um homem a surtar dessa maneira, a assassinar os próprios filhos dentro de casa. E os vizinhos contaram, inclusive, que esse homem, antes de cometer esse crime bárbaro, ele ligou o som, aumentou o barulho da música para que ninguém o impedisse de fazer o que fez. Reportagem na tela. O barracão dos fundos de uma casa, que fica no setor Jardim Botânico, em Goiânia, foi o cenário da tragédia. A mulher de 23 anos e o casal de filhos, de 7 e 3 anos, foram mortos após serem trancados no local e atacados a facadas por Júnior Costa e Silva, de 38 anos, marido de Tatiane Salles e pai das 2 crianças. Foi muito rápido, ele aumentou o som e aí ele já tinha matado as criancinhas, ela, né? Ele ouviu a criança falar assim, socorro. A tia dele saiu daqui e foi ali chamar o irmão para vir prestar socorro. Só que quando chegou já estava tudo, pôs a corda no pescoço. Aí o menino chegou, tirou ele da corda, pôs ele no chão e veio a óbito. O homem era frentista e a esposa atendente em uma padaria e tinha acabado de chegar do trabalho quando foi atacada junto com os filhos. A informação é que o homem atacou primeiro a esposa, que estava na cozinha. Depois, esfaqueou os filhos na sala e no quarto. E em seguida tirou a própria vida na sala do barracão, onde vivia com a família há mais de 8 anos. Do tempo que ela saiu do serviço até essa tragédia toda foi umas meia hora. O bombeiro pediu que eu entrasse para ver se as crianças, a mãe ainda estava viva. E a hora que eu entrei, ela já caída, o vizinho tentando ver como é que ela está bem do lado de fora e a menina caída na porta do quarto. A família de Júnior Costa desconfia que ele tenha surtado. Ele tem, né, problema mental. E aí deu um surto nele. Já vinha apresentando alguns sintomas de que não estava bem? Já. Aí a gente já vê o jeito dele, né? Quando ele fica assim, né? Que ele chegou do serviço, né? Com os meninos dele, né? Do colégio. E ele foi lá na padaria, lá, né? Para buscar a mulher dele, a esposa, né? Mas eu acho que ele já estava de plano já, né? Agora eu falo sobre mais um caso de tentativa de feminicídio. Esse que eu vou trazer agora aconteceu no Distrito Federal. A vítima foi agredida com golpes de marreta. As imagens mostram as agressões dentro de um depósito. O casal, segundo informações obtidas pelo nosso jornalismo, já tinha uma relação conturbada. E a mulher teria ido ao local de trabalho do agressor para pegar alguns objetos pessoais. Inconformado, o homem iniciou as agressões utilizando faca, marreta e objetos de trabalho. Alguns populares apareceram e impediram a ação do criminoso. Olha, se essas pessoas não tivessem chegado aí a tempo, a gente não ia estar falando de uma tentativa de feminicídio, não. Porque o cara foi para matar. Pegou faca, pegou marreta. Por muita sorte, os próprios colegas de trabalho ali agiram rápido e conseguiram separar os dois, ó. E a mulher está inconformada. Realmente cena impressionante e triste essa aí, ó. A mulher ficou ferida e foi levada ao hospital. O homem foi preso. Ele já tinha passagens pela polícia. Em 2020, ele foi detido depois de tentar cortar com o facão, com a faca, né, o cabelo da mesma vítima. Aí você vê, né? Desde 2020, isso aí aconteceu, uma
Estava escrito que o pior poderia vir a seguir. Graças a Deus essa mulher e graças também às pessoas que estavam ali conseguiram impedir o pior. O motorista de aplicativo senegalês, de 46 anos, foi baleado no assalto na cidade de Passo Fundo. Registro que vem do interior do Rio Grande do Sul. Para trazer os detalhes dessa história, eu vou chamar o André Rar, que está no estúdio do SBT em Porto Alegre. Esse detalhe e os destaques aí do Rio Grande do Sul, André. Boa tarde. Oi, Darlison, boa tarde a ti, a todo o Brasil. Imagina esse imigrante, ele estava há 6 anos, já saiu da África na busca de trabalho, de segurança de emprego, para sustentar a família que ficou. Ele tem pelo menos 4 filhos e a esposa que ele sustenta justamente com o trabalho no aplicativo. Foi agora no final de semana, fez uma corrida para um casal. Esse casal levou o carro dele, deram um tiro no peito, né? E imediatamente o Seren Jeng, de 46 anos, conhecido como Seri, ele foi transferido para o hospital, foi operado e se recupera. Aí na imagem a gente observa uma grande manifestação de colegas motoristas de aplicativo pedindo segurança e também iniciando uma grande campanha para juntar recursos para poder enviar, né, para os familiares do Seri que estão precisando de dinheiro. Afinal de contas, ele vivia aqui no Brasil, trabalhava aqui para conseguir sustentar a família. Então, houve essa grande manifestação, há essa campanha para arrecadar dinheiro. Há 2 anos ele era motorista de aplicativo. A polícia está aguardando ele se recuperar, já conseguiu fazer um interrogatório com ele informal e a polícia já tem pistas. A polícia já sabe quem é esse casal que deu um tiro no peito, levou o carro, dinheiro e também todos os documentos deste senegalês que veio ao Brasil na busca de trabalho e segurança, Darlison. Parece muito e olha com a só, outro história destaque. Sim. Pois é, exatamente. Lembramos do que aconteceu há pouco tempo no Rio de Janeiro, né, Darlison? O segundo destaque é de um quase atropelamento, registro que veio daí, né? Que história é essa, André? Região central do estado, município de Santiago. Foi ontem de manhã, 7 horas. Olha só a imagem. É um caminhão que estava parado na esquina. A preferencial não era do caminhão. Aí o caminhão arranca e vem um ciclista. O ciclista, a bicicleta cai, mas ele consegue rapidamente se defender para não ser atropelado. Olha ali na imagem. A bicicleta cai, ele dá uns 3, 4 passos e consegue, machucou o pé e em seguida ele senta ali no meio-fio. Por muito pouco não acontece uma tragédia. O que a gente consegue observar desse cruzamento, o que explica, mas não justifica, Darlison, o sol que bate de frente aí de manhã cedo, o que é um alerta para todos nós, motoristas, ciclistas, né, e pedestres. Isso aconteceu de manhã cedo e por muito pouco esse rapaz não foi atropelado por este caminhão, Darlison. Esse aí correu mais a pé do que de bicicleta, mas se é para salvar a vida, vale a pena. E o Usain Bolt pela própria vida. André, muito obrigado pela sua participação. Verdade. Bom trabalho e um beijo para os gaúchos Mineirinho. aí. Valeu. Olha só, a gente muda de assunto agora para trazer um flagrante que foi registrado em Barretos, no interior de São Paulo. É de uma criança, veja só, desce correndo do ônibus escolar e... Ai... Nossa, Deus. Vai de novo, ó. Atropelada por um motoqueiro em cima da faixa de pedestre. Ferido, o menino ainda se levanta e vai mancando para o canteiro central da avenida. O motoqueiro ficou caído no local do acidente e várias pessoas correram para socorrer os dois. Felizmente, eles não tiveram ferimentos graves. Se trata de uma faixa de pedestre, mas a criança, né, passou ali na frente sem olhar para os lados também. De repente, o próprio motorista desse ônibus escolar pode mudar, né? Parar ou até mesmo orientar as pessoas a atravessarem e ver se não está vindo carro ou moto. Porque, se tratando de criança, um acidente como esse pode acontecer de novo. E o empresário de uma rede hoteleira de Brasília foi preso por pedofilia. Na mansão do investigado, vejam só, os policiais encontraram uma grande quantidade de material de exploração infanto-juvenil. É denúncia... Investigação, mais um caso. Essa aí é da mesma operação que a gente mostrou aqui 2 semanas atrás, de um homem que trabalha no Senado, em Brasília, também envolvido com pornografia infantil. Acompanhe na tela a reportagem completa. Foi nessa mansão na região do Lago Sul, área nobre de Brasília, que o empresário do ramo hoteleiro foi preso em flagrante pela Polícia Civil. No imóvel,
avaliada em milhões de reais, os investigadores encontraram grande quantidade de fotos e vídeos de pornografia infanto-juvenil. Tudo armazenado em aparelhos celulares e computadores. Em depoimento à polícia, o investigado admitiu armazenar o material. O indivíduo ele responderá por um crime cuja pena varia de 1 a 4 anos de reclusão. No caso de constatação de troca, disponibilização, compartilhamento desses arquivos, esse indivíduo ele poderá responder a outro crime cuja pena varia de 3 a 6 anos de reclusão. Segundo um site especializado, são mais de 4 milhões de denúncias de exploração sexual infantil na internet nos últimos 15 anos. Nesse período, quase 9 mil crianças e adolescentes foram atendidos. Mas em todos os casos, o melhor a fazer é procurar a polícia por meio do Disque 100. A prisão do empresário faz parte da terceira fase da Operação Downloader, que investiga crimes de pornografia infantil na internet no Distrito Federal. A primeira prisão foi de um pedreiro de 23 anos, que, segundo a polícia, armazenava cerca de 3 mil arquivos de pedofilia. Na semana passada, um servidor do Senado Federal também foi preso, em flagrante, pelo mesmo crime. E ainda falando de combate à pedofilia, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem no Ceará suspeito de armazenar diversas imagens de meninos menores de idade. O material estaria no celular do suspeito, mas na casa do investigado, que era presidente do time de futebol infantil da cidade de Russas, foram localizados diversos computadores e pendrives que foram encaminhados à perícia. A polícia chegou até o suspeito após a prisão de um outro homem, no ano passado, acusado de atrair diversas crianças de várias partes do Brasil por meio de redes sociais e armazenar fotos de nudez infantil. Imagina, era o disfarce perfeito para esse criminoso covarde, né? Presidente do time de futebol, oferecia oportunidades às crianças, querendo, como boa parte dos brasileirinhos, né, um espaço para jogar bola, e aí era a oportunidade para ele fazer fotos e distribuir esse material pornográfico. Realmente lamentável, segundo caso de pedofilia que a gente mostra aqui no SBT Notícias. A viúva de um traficante sofreu um atentado ao chegar em casa em Curitiba. A mulher também é conhecida pelo apelido de Trafigata. A polícia suspeita de acerto de contas. Olha só o momento em que ela chega para prestar depoimento. Essa imagem foi feita pela nossa equipe. Ela que, após a morte do marido, foi apontada como a segunda, a primeira na linha de sucessão. Então ela começou a tomar conta de toda a venda de droga que era chefiada por aquele, que foi assassinado. Foi aí, em frente à casa dela, onde aconteceu a tentativa de assalto. Só que o seguinte, ela escapou, mas quem foi baleado, tem até marca de tiro aí, ó, na parede. Quem foi baleado foi o padrinho dos filhos que estavam dentro do carro. Mais de 20 tiros disparados. A imagem grava tudo e a reprodução completa dessa cena e o desfecho da história na reportagem. Era questão de tempo e pouco mais de um mês em que saiu da prisão, o atentado aconteceu. Exatamente como temia a traficante loira. Eu estava numa casa nova que eu tinha me mudado na sexta-feira. Eu fui lá na central de tornozeleiras, pedi a mudança porque eu tinha saído do lugar que eu estava, porque eu estava sendo ameaçada, correndo risco de vida. Eu pedi por um padrinho das minhas crianças ir no mercado para mim fazer as coisas. Quando ele chegou, a gente estava carregando as compras, chegou um carro e meteu muito tiro na gente. Acabou pegando 2 tiros no menino que foi fazer o mercado. A gente saiu desesperado de lá para o hospital, ele está em risco de vida ou morte e eu estou numa situação cada vez pior. A Camila Morandim, viúva do Ricardo Morandim, assassinado na casa de festas, que ficou conhecida como Trafigata, estava num imóvel, esta casa de construção bem simples, um endereço que ninguém tinha, talvez nem a justiça, mas os criminosos sabiam do paradeiro da Camila, já deviam estar na cola dela, tanto que vieram aqui para praticar essa tentativa de homicídio. O Rodrigo vai mostrar aqui na fachada da casa a quantidade de disparos que foram feitos na tentativa de acertar a Camila. A gente contou aqui pelo menos 15 tiros, perfurações que ficaram aqui no muro. Segundo a polícia, entre a saída
A chegada ao supermercado e o retorno levou exatos 16 minutos. Só que ela não reparou que ali na esquina estava parado um Palio prata com 2 ocupantes. E nesse retorno do supermercado, quando ela e o Paulo desceram do veículo, os homens efetuaram os disparos. Dá uma distância mais ou menos de 10 metros, onde tem aquela placa na esquina, até aqui à frente da casa. Temos aqui um duplo homicídio tentado, 2 vítimas. Uma das vítimas foi alvejada, a outra não foi alvejada. Temos o executor que preparou a emboscada, estava num veículo Palio, cor cinza. Estamos buscando maiores informações. Aparentemente ele desce do veículo e mais ou menos a 10 metros de distância descarrega uma pistola. Nós estamos ainda investigando isso porque não existe homicídio sem motivo. Tudo tem uma motivação. E trata-se de uma execução típica de organização criminosa. Então nós temos que compreender a dinâmica dos fatos para entender qual das duas era a vítima, mas nós não dispensamos hipótese nenhuma nesse momento. Nem a polícia sabia do endereço dela, né, como que os criminosos tomaram ciência de onde ela estava escondida. Então é também uma parte da nossa investigação, compreender como que esses criminosos sabiam onde ela se encontrava nesse momento. Vamos lá, helicóptero do SBT no ar, hein? Parece que já está chovendo aqui na cidade de São Paulo. Eita, o céu como tá carregado, meu amigo. 1h20 da tarde desta quinta-feira e tá anunciando aí que vai cair o mundo, pelo menos na imagem. Tenebrosa essa cena. A previsão é de chuva para os próximos dias, começando por hoje, ó. Na quinta-feira, a gente está mostrando aí, nosso helicóptero está sobrevoando a zona norte de São Paulo e me parece que está filmando ali na direção oposta, é a zona sul. Realmente uma cena que já dá indícios, já está chovendo inclusive lá no ponto. Ó, lá no fundo está chovendo, você não consegue ver justamente em função da precipitação. Atenção, você que está no trabalho, está me assistindo agora nesse momento, está preocupado, como é que vai fazer para voltar para casa? A orientação é sempre a mesma, muito cuidado, principalmente com os pontos de alagamento. Você que já mora aqui, que já faz o mesmo trajeto ao longo de muito tempo, já sabe onde alaga. E já sabe principalmente quanto tempo depois, dependendo da quantidade de chuva. Então, infelizmente, a notícia não é boa. O nosso helicóptero já vai sobrevoando a zona norte de São Paulo. Nosso cinegrafista vai fechando, mostrando que realmente a chuva está caindo muito forte. Você que está agora no conforto da sua casa, sentado no seu sofá, arrumando a sua cozinha depois do almoço, está chovendo por aí? Fala aqui pra gente qual ponto da cidade que está chovendo. Manda o seu vídeo, mesmo que seja ali do lado de fora, pela janela. Bota o celular, faz um vídeo, manda para o SBT Notícias para a gente já pontuando quais são as localidades aqui da maior cidade do país e também da grande São Paulo, onde está chovendo neste momento. A previsão é de chuva forte para essa quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, não vai ser diferente e o final de semana continua. Portanto, uma preocupação geral, tanto para pontos de alagamento, quedas de árvores e também deslizamentos de terra. Lembrando que até o momento, o mês de janeiro, já tivemos chuva muito acima da média, resultando em 29 mortos. Isso aí é uma preocupação muito grande com Franco da Rocha, né? Onde 5 corpos estão sendo procurados ainda debaixo dos escombros e toda vez que chove por lá, tem que parar as buscas, os bombeiros têm que suspender esse trabalho, porque é impossível. Ainda mais se cair esse temporal que a gente está vendo já aí no sentido da zona sul de São Paulo. Você vê que na parte de baixo do vídeo, por enquanto não chove, só mesmo o tempo fechado, mas lá em cima, ó, já está chovendo bastante aqui em São Paulo. Daqui a pouco a gente volta a trazer a imagem do helicóptero do SBT. A forte chuva, falar no assunto, né, que atingiu a cidade de Novo Gama, em Goiás, causou uma série de prejuízos para os moradores. Muros desabaram, vocês vão ver nas imagens daqui a pouco, casas ficaram destelhadas e ruas alagadas. Veja só as imagens. Enquanto isso, está rodando as imagens, vamos falar com a Kátia Gomes, que vai trazer mais detalhes para a gente. Várias regiões sudeste e centro-oeste castigadas pela chuva. Kátia Gomes, boa tarde para você. Como é que está o clima por aí e quais são as previsões de mais temporais nessas cidades? Oi, Darlison, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Agora o sol está aqui, olha, raiando no céu
Uma situação bem diferente do que aconteceu ontem aqui na região de Novo Gama, que fica no entorno de Brasília. Era por volta de meio-dia, quando uma forte chuva caiu aqui na cidade, acompanhado de uma ventania. Inclusive, um circuito de segurança flagrou o exato momento que o muro dessa distribuidora de gás, onde nós estamos, desabou. Foi um susto muito grande. O prejuízo não foi só aqui. O supermercado que fica logo ali na frente teve a placa arrancada, água invadiu o restaurante e vários moradores, Darlison, aqui da cidade, ficaram com as casas destelhadas. As telhas voaram, um prejuízo muito grande. Nós passamos a manhã inteira aqui acompanhando a situação dramática desses moradores. Mas um dos estragos maior aqui na região, né, o estrago maior aqui na região, foi exatamente nesse muro aqui onde nós estamos, nessa distribuidora de gás. Inclusive, o dono aqui, o empresário que é dono dessa distribuidora, está aqui ao meu lado. Ele disse que tinha saído para fazer uma entrega e chegou minutos depois, quando viu todo esse prejuízo, não é, Samuel? Boa tarde. Boa tarde a todos. Foi isso mesmo. Questão de segundos, né? Eu já cheguei, abri o portão, olhei para cá, eu vi que o muro caiu, já fiquei desesperado também, né? Porque eu pensei que eu ia arcar com esse prejuízo, né? Mas eu liguei para o proprietário e para resolver a situação desse muro aqui. O proprietário que vai pagar o prejuízo, que foi de cerca de R$5.000. Por aí, exatamente. O valor de R$5.000 para arrumar. Mas além de você, seus colegas também comerciantes tiveram prejuízo. Água invadiu o supermercado, arrancou também uma placa de outro supermercado, invadiu o restaurante. Sim, arrancou a placa aqui do supermercado aqui do lado, né? Do depósito de gás. Invadiu aqui o restaurante aqui também do lado também, né? E caiu o telhado também dos outros aí, derrubaram também. Não foi só esse muro, teve outros muros também que caiu também. E a gente está vendo também que o muro desabou e afetou ainda esse carro. Sim, caiu por cima do carro, né? Graças a Deus que só amassou o teto, né? Eles até desamassaram já e não quebrou nenhum vidro do carro. Boa sorte, então, aqui que foram apenas prejuízos, danos materiais, né? Ninguém ficou ferido. A sua esposa estava aqui. Na hora ela ficou assustada com o barulho. Ah, ficou muito, né? Tanto que ela me ligou desesperada, né? Por isso que eu vim rapidão. Quando eu cheguei aqui, questão de segundos, eu falei pra você, cheguei aqui, eu olhei pro muro, o muro já tinha caído já. Pois é, Darlison, além do Samuel, que é comerciante, como eu disse, vários moradores aqui da região tiveram as casas destelhadas. E amanhã foi de muito trabalho, todo mundo trocando as telhas, porque existe sim previsão de chuva ainda para os próximos dias. Então, esse trabalho precisa ser feito o mais rápido possível para não correr o risco de chover e alagar novamente várias casas aqui da região. Volto com você. Força para esses trabalhadores guerreiros, certamente em breve vão conquistar tudo que perderam na chuva. É o que a gente deseja, não só para as pessoas dessa região que a Kátia está mostrando, mas também outras regiões do Brasil. São Paulo está vivendo o mesmo, viu, Kátia? Muito obrigado, por enquanto, pela sua participação, pela sua entrada aqui, atualizando para a gente. Qualquer novidade, você volta, tá? E a chuvarada também provocou transtornos e alagamentos em outros estados. As imagens que vocês vão ver agora vieram de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Moradores ficaram ilhados, estabelecimentos comerciais e até mesmo o terminal de ônibus alagados. A Defesa Civil recebeu vários chamados para resgatar pessoas em locais de difícil acesso. Veja só o estado daquele carro, aí me parece ser um restaurante, funcionário ali olhando, né? Não dá para fazer nada, a não ser esperar a água baixar e depois começar a limpeza. E aí o trânsito interrompido. Cidade do Rio de Janeiro, uma cidade no estado do Rio de Janeiro, ao terminal de ônibus. Ó, não passa nada, a enxurrada segue ali, ó. É muita água que vem caindo. Por falar nisso, vamos falar da chuva que provocou pelo menos 29 mortos no estado de São Paulo. A cidade de Franco da Rocha, na região metropolitana da capital, foi a mais atingida. Por lá, o número de mortos chegou a 13 nesta quinta-feira. Vamos voltar com a Daniele Brandi. Eu não sei se ela já tem a informação. Mas, ô Dani, fica o alerta aí, a gente mostrou a imagem do helicóptero do SBT agora há pouco e já está chovendo muito aqui em algumas regiões da cidade de São Paulo. Eu acredito que tudo indica que essa chuva chegue aí. O tempo por aí também está fechando, ô Dani, o que pode dificultar o trabalho dos bombeiros?
Sim, Darlison, a gente acompanha inclusive as imagens ao vivo, né? Nuvens bastante carregadas, tem previsão sim de chuva para essa tarde, chuva inclusive a qualquer momento, e a gente sabe que a chuva chegando, o trabalho da equipe de bombeiros e também da Defesa Civil acaba sendo interrompido. E aí é claro que é aquela expectativa, né, de localizar essas 5 pessoas que permanecem desaparecidas. Agora, Darlison, a gente acompanhou há poucos instantes, a gente está vendo agora o trabalho, né, dos cães farejadores que estão ajudando, inclusive, na identificação e na localização dessas pessoas que permanecem desaparecidas. Ainda há pouco a gente viu a chegada, inclusive, de uma maca. A gente imaginou que poderia ter sido um corpo que foi localizado, mas essa informação não foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. O que a gente atualiza aqui para o nosso telespectador é que existe agora um trabalho bem minucioso nesse ponto específico, desde o final da manhã até o comecinho dessa tarde. Nesse ponto, talvez a equipe do Corpo de Bombeiros tenha localizado algum objeto ou possivelmente um dos desaparecidos. Agora, o trabalho com os cães farejadores que chegaram ainda há pouco aqui ao local, atualizando 13 pessoas, infelizmente, morreram nesse desabamento que aconteceu no final de semana, no domingo. Duas pessoas foram localizadas hoje pela manhã, uma por volta das 4h40 da manhã e a outra por volta das 6, tio e sobrinho, então Vitor Rodrigues e também o Caio Rodrigues, o menino de apenas 10 anos, tio e sobrinho, foram localizados hoje pela manhã. Ainda há poucos instantes, os corpos deles foram levados aqui do local para o Instituto Médico Legal, porque agora essa identificação dos corpos localizados não é mais feito pela equipe do Corpo de Bombeiros, viu, Darlison? É feito pelo IML justamente pelo tempo que esses corpos ficaram aqui soterrados. Uma atualização também em relação às vítimas: hoje foi levado para a cidade de Alagoas os corpos de 3 vítimas, tá? O José Ailton Vitor Silva, de 30 anos, que era conhecido como Lutador Vitor, a esposa dele, Adriana Silva Santos, de 33 anos, e o filho do casal, Osiel Vitor, de apenas 2 anos. Eles foram localizados aqui também, estão entre essas 13 vítimas na cidade de Franco da Rocha e chegaram ainda há pouco no início dessa tarde na cidade de Alagoas, onde o corpo será sepultado. As equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, continuam aqui no local trabalhando nas buscas, né, dessa tragédia que aconteceu aqui na Rua São Carlos, no Parque Paulista, na cidade de Franco da Rocha, uma das cidades mais atingidas. De acordo com informações da Defesa Civil, cerca de 5.548 pessoas estão desalojadas por conta aí dos estragos causados pelas chuvas que caíram de maneira impressionante no último final de semana, e os estragos e os resquícios a gente acompanha aqui ao vivo. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil seguem atuando nessas buscas, que então agora, atualizando, 5 pessoas permanecem desaparecidas aqui na cidade de Franco da Rocha. 13, infelizmente, morreram nesse desabamento que aconteceu no domingo. Uma informação importante também passada pela Defesa Civil é que a represa Paiva Castro, que é uma represa aqui da região, está operando dentro da cota de segurança e então não tem risco de abertura das comportas, justamente por conta dessas chuvas, Darlison, que podem cair a qualquer momento aqui na cidade de Franco da Rocha. Vamos deixar então já um alerta para você que está nos acompanhando aqui na Grande São Paulo. Quem mora em área de risco sabe que é área de risco. E assistindo essas imagens, para todas as pessoas tomarem todo o cuidado possível. Vai chover forte em São Paulo e na Grande São Paulo em poucas horas. Já tem regiões já caindo o mundo, 1h32 da tarde apenas. Então, se você mora numa região de encosta, onde há risco de deslizamento de terra, se não puder sair agora para passar pelo menos a tarde, até que a situação se acalme na casa de um parente, pelo menos fique ligeiro, tá? Fica na porta de casa, se ouvir algum estalado, sai correndo, porque o que a gente menos quer neste momento é que uma tragédia como essa se repita. Agora há pouco eu falei da previsão de chuva para São Paulo, e para as outras pessoas que estão nos acompanhando em outros estados, vão ficar agora com a previsão do tempo para todo o Brasil. Muitas nuvens carregadas ainda se concentram sobre o norte, centro-oeste e sudeste do país. Há risco de temporais em grande parte do sudeste, com perigo de chuva volumosa entre o Espírito Santo e Minas Gerais. No sul, áreas de instabilidades vão provocar pancadas de chuva nos 3 estados. Chove forte entre o Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. Chuva também no Amapá, Maranhão e Piauí.
Tempo firme apenas entre o litoral norte do Rio Grande do Sul e litoral sul de Santa Catarina, além do interior da Bahia e da faixa leste do Nordeste. Em Curitiba, sol e chuva rápida à noite, máxima de 29 graus. Em Aracaju e no Rio de Janeiro, chove de forma passageira a partir da tarde, faz até 31 graus. Chove no decorrer do dia, com trovoadas em Brasília, máxima de 31 graus. Faz 32 em Rio Branco, com sol e pancadas de chuva à tarde e à noite. Agora, 1h34, estamos ao vivo para a parte do Brasil, para a cidade de São Paulo. Cadê aquela imagem da demolição do prédio? É uma imagem realmente impressionante, porque começou hoje de manhã. Olha só. Lembra, a gente está falando aí de Itaguatinga, no Rio de Janeiro. Prédio que desabou parcialmente no começo de janeiro. É Distrito Federal, aliás, essa cena. Mesmo com as fortes chuvas que atingem a região, os trabalhos foram iniciados com o uso de escavadeiras. Segundo a assessoria do dono do prédio, a previsão é de que todo o processo dure cerca de um mês, desde a demolição até a entrega do terreno limpo. Veja só, isso aí é o momento que a máquina está operando, você vê que tem até roupa ali estendida no varal. Isso porque esse prédio, o primeiro andar dele já havia caído. E aí, quando isso aconteceu, as pessoas tiveram que sair correndo de casa. Não deu tempo nem de tirar a roupa do varal. Tem um vídeo que foi gravado por testemunhas com o momento em que parte do prédio de 4 andares desaba. Daqui a pouco eu vou colocar esse vídeo agora, ó. Olha o prédio, ó. Meu Deus do céu, ó. Você vê que ele caiu ali, o piso térreo. Diminuiu um andar. Mais uma vez a cena, ó. Isso aí, gente, ele caiu sozinho, tá? Não teve nenhum trabalho aí de demolição, não, ó. Caiu, aí como ficou nesse estado desde janeiro, fizeram um trabalho específico para conseguir acabar de demolir. Apesar dessas imagens impressionantes que vocês estão vendo aí na tela agora, felizmente ninguém ficou ferido porque as pessoas conseguiram sair a tempo. A gente volta a falar agora sobre a cratera na Marginal Tietê. O relatório de impacto ambiental encomendado em 2013 pelo metrô de São Paulo, antes das obras da linha 6 laranja, apontava para os riscos de obras na região. Daqui a pouco eu mostro o documento, mas antes eu quero essa imagem registrada na tarde desta quinta-feira. Esse aí é o ponto onde até ontem tinha a cratera gigantesca. Você viu que o trabalho de concretagem funcionou, tanto é que as pessoas estão andando ali por cima, ó. Colocaram aí mais de 1.200 caminhões de pedra e também jogaram concreto e argamassa. Tudo isso para estabilizar essa erosão, para acabar de aumentar o tamanho do buraco. Agora está sendo feito um trabalho paralelo de estacamento para poder liberar a via, a circulação neste trecho que fica entre a ponte do Piqueri e a ponte da Freguesia do Ó, no sentido da Zona Leste de São Paulo. Uma vez feito esse trabalho de liberação da pista, aí sim vão voltar para a obra. Lembrando que essa obra da linha 6 laranja, que vai ligar a Brasilândia, na zona norte de São Paulo, até a estação São Joaquim, na região central, tem um custo de 15 bilhões de reais. E o governo do estado de São Paulo, que é parte desta concessão, né, cede a concessão, e é uma parceria público-privada, disse que todo o custo adicional da obra por conta desse acidente vai ficar nas costas da empresa espanhola Acciona. Vamos colocar então aqui essa informação que eu falei do relatório. O documento obtido pelo jornalismo do SBT mostra a situação. Aqui, isso. Pode colocar o documento, isso. Esse aqui é o documento que o jornalismo do SBT Notícias conseguiu. O que ele diz? Veja só, essa aí é a página 23. Olha o que está escrito aí no destaque que a gente vai colocar na tela para você. Abre aspas, solos arenosos e argilosos de espessura variável e lençol freático superficial são áreas propensas a recalques que podem danificar pavimentos, redes de infraestrutura ou mesmo edificações, além de serem mais sujeitas às inundações. Aí tem a segunda página do relatório que diz o seguinte, olha só o destaque, esse é um relatório que foi contratado em 2012, antes da obra começar. Do ponto de vista de importância para a obra de implantação da linha 6 laranja, destaca-se a presença na porção central do traçado projetado de uma grande área com potencial de ocorrências de argilas moles e compressíveis
Nessa porção de terreno, a planície aluvial chega a atingir mais de 2 quilômetros com presença de zonas de terras moles. Os problemas geotécnicos mais comuns são o processo de ravinamento, dificuldade de escavação e de cravação de estacas e riscos de descalçamento e rolamento. Ravinamento, essa palavra que aparece aí, significa formação de sulcos pela erosão. O estudo foi feito pela empresa Valm Engenharia e Tecnologia Ambiental. Foi contratado antes do início das obras, em 2012. O relatório ambiental foi aprovado em 2013. Esse documento, encomendado pelo metrô, indicava que o trecho entre as futuras estações Água Branca, Santa Marina e a Freguesia do Ó ficam em faixa paralela ao Tietê, cujo nível de fragilidade é muito alto e, portanto, exigia um cuidado especial. A obra, que começou em 2015, foi paralisada em 2016. Houve a troca da concessionária para administrar a obra e também operar essa linha do metrô e voltou em 2020. Lembrando que a perfuração do túnel começou em dezembro do ano passado e, quando já tinha atravessado o leito do rio Tietê, acabou passando 3 metros de uma galeria de esgoto que não suportou o peso, cedeu. O tatuzão, que é esse gigantesco equipamento que perfura o túnel, está aí dentro, está aí atolado, cheio de esgoto. Os equipamentos para fazerem a substituição das peças e reparar já foram encomendados. A previsão é de que as obras do metrô voltem daqui 3 meses. Vamos falar de economia. Eita, será que tem notícia boa ou não? Depois de quase 5 anos, a taxa básica de juros da economia brasileira voltou aos 2 dígitos, 10,75% ao ano. O objetivo do Banco Central é controlar a inflação, que também está na casa dos 2 dígitos. A medida pode segurar a alta dos preços, mas é ruim para quem depende de crédito. Consumidores fizeram fila neste posto de combustíveis de Porto Alegre com gasolina em promoção. Valeu a pena esperar para fugir dos preços altos. Tem que aproveitar quando acontece ter um preço desse aí. Para frear a inflação acima dos 10%, o Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou a taxa Selic nesta quarta-feira. É o maior percentual desde junho de 2017. Em março de 2021, quando a taxa básica estava em 2,75% ao ano, começou a trajetória de alta. Subiu a cada reunião do Copom. Com os juros altos, o acesso ao dinheiro diminui. Os consumidores compram menos e quem produz é obrigado a baixar os preços. Bom para reduzir a inflação, mas um problema para quem precisa de dinheiro. A alta da Selic dificulta o financiamento de bens duráveis, como carros, casas, e a negociação de crédito com bancos e financeiras. O produto alimentício subiu muito, entendeu? É só para isso que eu faço empréstimo. Para este economista, não há previsão de redução da Selic tão cedo. E isso vai impactar no crescimento do país por causa da diminuição dos investimentos. O resultado prático é um PIB próximo de zero para as previsões de 2022. O Banco Central deve diminuir a taxa de juros apenas quando a inflação mostrar que vai cair. Enquanto uns perdem, outros ganham com os juros de investimentos. Há 9 anos, Leonardo reserva 20% do salário para aplicações. Querendo ou não, a gente tem um rendimento um pouco maior no final do mês. Isso aí acho que todo mundo gostaria, né? É muito bom. Pois é, olha, a gente preparou agora para ajudar você que está em casa a entender, ou seja, a gente vai transformar o economês numa linguagem mais acessível para a população. Olha só o telão que a gente preparou. Com essa nova taxa Selic a 10,75%, nós pensamos aqui em algumas aplicações ao longo de 12 meses, tá? Vamos supor que você coloque aí R$10 mil para render. A gente separou 4 tipos diferentes de investimentos. Investimento na poupança, que é o mais conhecido pelos brasileiros, hoje oferece uma rentabilidade de 6,17%. Então, se você colocar 10 mil, você vai ter um retorno bruto de R$ 616,78. Bruto é aquele valor antes de ser descontado algum tipo de imposto. No caso
da poupança não tem alíquota de imposto de renda, então permanece R$ 616 reais. Vamos ver o Tesouro Selic, que é outro tipo de investimento, que é justamente baseado na taxa Selic, 10,75%, um retorno de 10 mil, 1.075, só que tem o desconto do imposto de renda, você ficaria com R$ 886,88 de retorno. CDB, baseado em 120% da taxa Selic, do CDI, 12,90%, 10 mil iriam render 1.290, retirado o imposto, você ia ficar com 1.064 a mais no bolso. E para encerrar, LCI e LCA, que são letras cambiais, a 100% do valor do CDI entrega a mesma taxa do Tesouro Selic. Só que o rendimento é maior porque ele é isento da alíquota de imposto de renda. Tá bom? Aí você decide qual desse aqui vale mais a pena. Agora é o seguinte, para você que está me acompanhando, ó, quer tirar print dessa tela aí? É porque muita gente aplica ainda na poupança, mas você vê que dos 4 tipos de investimento é o que rende menos. É importante a gente ajudar a população, porque hoje você consegue investir através de corretoras com taxa zero de custódia. Giro Brasil. H 1h45, boa tarde para quem... Opa! Eita, quase que eu caio aqui. Boa tarde para você que está chegando agora. É isso que dá a gente andar sem olhar para onde pisa, né? Você que é do Rio de Janeiro, você que é de Vitória, você que é de outras capitais, a partir de agora, se junta à turma de São Paulo para acompanhar o SBT Notícias. Nós vamos atualizar agora as novidades no caso do congolês que morreu após ser espancado num quiosque no Rio de Janeiro. A nossa equipe teve acesso ao depoimento dos 3 presos acusados pela morte do imigrante. Eles afirmaram que o rapaz estava bêbado e muito alterado. Os 3 acusados estão presos, aguardando audiência de custódia no presídio de Benfica, na zona norte do Rio. Brandon Alexander da Silva, conhecido como Tota, de 21 anos, é um homem que aparece nas imagens da câmera de segurança do quiosque Tropicália, derrubando o congolês no chão e o imobilizando por algum tempo. Ele é lutador de jiu-jitsu. Em depoimento à polícia, Brandon disse que no dia do fato, Moise estava bebendo desde cedo, que houve uma discussão no quiosque Tropicália. Ele tentou evitar que Moise pegasse uma cerveja e, para isso, empurrou Moise e o imobilizou. Já Fábio Pirineus da Silva disse em depoimento que conhece a vítima Moise há cerca de 1 ano, que Moise era usuário de drogas e bebia muito, e que ele trabalhava como freelancer e trabalhava também na praia, recebendo comissão. Que no dia 24 de janeiro, por volta das 10 horas da noite, chegou ao quiosque Tropicália completamente alterado e falou para o funcionário Jailton que estava com fome e queria beber cerveja e que não tinha dinheiro para pagar. E como trabalhava para o quiosque, tinha o direito de beber e comer. Ele afirmou também que Moise sempre arrumava confusão com os banhistas e com os trabalhadores. O terceiro acusado do crime, Alisson Cristiano de Oliveira Fonseca, de 27 anos, disse que trabalha como cozinheiro e garçom no quiosque Biruta. Em depoimento, ele disse que dias antes do crime, notou que o congolês estava diferente, consumindo mais bebida alcoólica, falando palavrões, ameaçando pessoas de agressão e insistindo para que clientes e funcionários do quiosque lhe dessem cerveja. Alisson afirmou em depoimento que as agressões foram para extravasar a raiva que estava sentindo porque, segundo ele, o congolês estava perturbando há alguns dias. Fábio Pirineus, Alisson Cristiano e Brandon Silva negaram em seus depoimentos à polícia que a intenção deles fosse matar. Um casal de namorados prestou depoimento aqui na Delegacia de Homicídios e afirmou que testemunhou parte do espancamento que acabou com a morte do congolês. Eles disseram ainda que tentaram intervir, mas que foram informados por um dos agressores que o rapaz teria cometido um roubo e, por isso, ele merecia um corretivo. A mulher disse ainda que pediu ajuda a 2 guardas municipais e que eles nada fizeram. Já o dono do quiosque Tropicália informou na delegacia que Moise não trabalhava para ele desde o dia 20 de janeiro. Isso porque, segundo ele, o rapaz estava trabalhando embriagado, comportamento que ele não admitia.
Afirmou ainda que, mesmo liberando Moise, pagou a comissão dele. No depoimento, o proprietário disse ainda que no dia do crime, Moise estava trabalhando no quiosque Biruta, que fica ao lado do Tropicália, e que quando ele estava indo para casa, por volta das 8h30 da noite, avistou Moise embriagado e aconselhou que ele fosse embora para casa, já que ele estava bastante alterado. Olha, o Caio Alex está acompanhando esse caso de perto e tem informações atualizadas para a gente. Caio, boa tarde. Me parece que toda essa história aí motivou um protesto nessa madrugada no Rio de Janeiro, né? É verdade, sabe, Darlison? Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Notícia. Esse protesto foi feito justamente em frente ao quiosque, ali na zona oeste do Rio de Janeiro, com o intuito de pedir a maior investigação com relação a esse caso. E também na manhã de hoje, sabe, Darlison, duas pessoas importantes aí para prestar depoimento chegaram aqui na sede da Delegacia de Homicídios da capital, que fica na Barra da Tijuca. O policial militar, o cabo Aluir Matos de Faria, e a irmã dele, Viviane de Faria. O Aluir e a Viviane seriam as pessoas responsáveis por esse quiosque, mas não os proprietários. A Viviane, Darlison, estava no quiosque no dia que aconteceu aquela pancadaria, aquela selvageria, onde o rapaz, o Moise, acabou sendo morto com mais de 10 golpes de madeira e também levando um golpe de jiu-jitsu que acabou tirando a vida dele. Em nota, a Orla Rio informou o seguinte, que o Aluir, esse policial militar, ele não poderia estar trabalhando ali porque ele não era o operador do quiosque. E teria informado também ao então ex-operador, identificado como Celso Carnaval, que ele já não poderia mais operar. Eles entraram na justiça desde 2021 para novamente ter o quiosque de volta ali sob a administração do Orla Rio. E claro que esses depoimentos são muito importantes. Até agora, cerca de 15 pessoas prestaram depoimento. Agora há pouco, né? Pouco depois de 1h da tarde, tinha começado a audiência de custódia do presídio em Benfica, na Zona Norte, para definir o que ia acontecer com Brandon, com Alisson e também com Fábio. Os três que participaram daquele auto brutal que acabou causando a morte do congolês. Meu amigo, meu irmão, Darlison, é com você. Caio, acredito que a qualquer momento você que está em frente à delegacia que investiga o caso pode ter novas informações, canal aberto até as 2h20 da tarde, prioridade para o Rio de Janeiro, aí a gente volta a se falar se tiver novidades por aí, tá, meu irmão? Muito obrigado pela sua participação aqui. Agora a gente muda de assunto, vamos falar de esportes. Chegou o cara que entende tudo do assunto, Luiz Alano, seja bem-vindo ao nosso programa. Minha terra diria o seguinte, se tu diz, né, se entende tudo do assunto, se tu diz... De onde você é? Santa Catarina. Santa Catarina. Boa. E aí, a de Floripa falaria o seguinte, se tu diz, tá dito. Tá dito. Bora. Vamos lá. E o que você traz pra gente aí no começo? A gente começa falando do Corinthians e da demissão do técnico do Corinthians, o técnico Silvinho. Ontem perdeu de virada pro Santos e tá aí o do William Monteiro. O anúncio oficial foi feito pelo presidente do Corinthians algumas horas após o jogo. E o Silvinho, incrível, amigos do SBT Notícias, ele foi xingado, ofendido durante a escalação antes do jogo, no intervalo do jogo e, claro, no fim do jogo, já com a derrota sacramentada, não tinha como, aí ele ouviu poucas e boas. Com a bola rolando, algo raro na torcida do Corinthians isso, né? Que é uma torcida que todos sabem, que apoia do início ao fim, mas a paciência da torcida do Corinthians com relação ao Silvinho já estava nas alturas, né? Ou seja, não havia mais limite para a paciência desde a reta final da temporada passada. O Corinthians não perdia para o Santos, meus amigos, como mandante em sua casa, contando o Pacaembu, não, só contando só a arena do Corinthians mesmo, né? Há 12 jogos. O desempenho do Silvinho muito abaixo. 43 jogos, 16 vitórias, 14 empates, 13 derrotas, um aproveitamento abaixo da casa dos 50%, 48%. Agora, o que chama a atenção, Darlison, é o aproveitamento em casa, que geralmente o Corinthians sempre, historicamente, teve excelente aproveitamento nos seus jogos, desde a época do Pacaembu. 22 jogos, 10 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Aproveitamento baixo para o mandante, um time grande como o Corinthians, uma potência de apenas 54%. 27 gols marcados
e 27 gols sofridos, ou seja, muito gol sofrido, né? Para quem teve Carille, Mano, Tite, sempre uma equipe bem defensiva, né? Defensiva no sentido assim, ganhava os seus jogos, mas muito solidez. Aquela goleada de 1-0 era prática, mas sempre com um título e taças na sua sala de troféus. E o Corinthians já pensa em substitutos para o Silvinho? Ah, nós temos uma tela aqui para falar a respeito disso já, né? A respeito de quem seria o novo técnico do Corinthians. Está aqui na tela para você, amigo do SBT Notícias. Manda aí a sua mensagem, você torcedor do Corinthians, Thales. Pode ser? Pode Quem chamar, você pessoal. prefere dessa lista aqui? Usa a hashtag SBT News, que a gente vai ver qual é o técnico preferido dos torcedores do Corinthians. SBT News aí. Jorge Jesus, histórico técnico do Flamengo português. Renato Gaúcho, ex-técnico do Flamengo, mas foi muito bem mesmo com a camisa do Grêmio, campeão da Libertadores. Sim. O Cuca, o último grande técnico da temporada, multicampeão pelo Galo. E esse, para quem não conhece, o Eduardo Cudê, ele foi o técnico do Internacional na temporada passada e foi bem. No meio da temporada, ele foi para o Celta de Vigo, lá na Espanha, e continua empregado. Por isso que eu acho que dessas opções aqui é o que menos se encaixaria. Ele está empregado, está na Espanha, está bem, ganha em euro, aí fica bem complicado, né? O Cuca fez um trabalho bom recentemente no Galo e gosta de pegar times de ponta também, né? Só que a saída do Galo foi em comum acordo, ele pediu para sair por questões pessoais, familiares, e pelas informações que nós recebemos da sua terra, lá de Minas, é que há um certo acordo entre cavalheiros, não sei se há escrito esse acordo de que ele não treinaria outra equipe nessa temporada. Ah, tá certo. Mas a boca pequena. Ô, Rafa, o que o pessoal tá comentando nas redes sociais aí? Quem que é o preferido? Os corintianos querem o Cuca, tá vendo? Ele tá dizendo o Cuca. que os corintianos Eu ia falar que a minha suspeita seria o Renato, mas a informação de ontem, já no meio da madrugada, que o Mano Menezes, que foi um técnico também histórico do Corinthians, só que a sua última passagem não foi boa, não tem uma boa relação com a direção, e o Renato já foram previamente descartados. Porque o Renato foi... O Renato tem uma mágoa também ali da torcida com ele, né? O Renato com o Mano? Não, o Renato, a torcida do Corinthians com o Mano, né? Porque ele esnobou. Isso. Tem essa história que ele esnobou naquela época que ele foi pro Flamengo e tal. Exatamente. E o Renato recentemente foi convidado a ser técnico e antes de assumir o Flamengo ele não quis o Corinthians também. Olhou pro elenco, né? Na época não tinha Paulinho, Renato Augusto, Juliano, William, Roger Guedes, ele não quis, então esses aí foram previamente, antecipadamente descartados. Vamos ver. Quem será o novo técnico do Corinthians essa semana promete, hein? Vamos ver então os gols que foram a gota d'água para a demissão do Silvinho. Tudo ia bem, o Corinthians saiu na frente, estamos aí com as imagens. O gol do Corinthians, cruzamento do Fagner, Juliano ajeitou com o peito, olha aí. E o Jô, rapaz, o Jô que não vinha fazendo muitos gols, pressionado para ser aquele Jô de 2017. O empate do Santos, Marcos Guilherme lançou, olha aí. Marcos Leonardo driblou o João Vitor, bateu de direita a virada do Santos, também com Marcos Leonardo. Foi derrubado na área, foi atropelado e marcou de pênalti, garoto de 18 anos, uma joia. Para variar, o raio sempre cai, impressionante lá na Vila Belmiro. Ontem tinha o Ângelo com 17, o Marcos Leonardo com 18, sempre com garotos de base, bons de bola, primeira vitória do Santos, com o Carille, né? O Carille, que também é outro técnico muito bem conceituado pelo torcedor corintiano. E mesmo com derrota, o Corinthians segue líder do grupo dele, assim como o Santos. Digamos que o Campeonato Paulista nessa etapa começou agora não dá para dizer em líder. 3 rodadas, o Silvinho caiu, não foi pelos resultados do Campeonato Paulista, mas pela sua história, digamos, pregressa na temporada passada. Muitos corintianos dizem que nem deveria ter sido feito, nem deveria ter continuado na temporada. Né? Agora, outro que está capengando é o São Paulo, entra em campo hoje, né? O São Paulo ameaçado também, né? O jogo em Bragança Paulista, São Paulo ainda não venceu no Campeonato Paulista, perdeu para o Guarani na primeira rodada, na segunda empatou com o Ituano. Hoje o Patrick está fora, o Bragantino, vem de vitória diante do Guarani no último jogo, então o Rogério Ceni vai ter essa missão. O Bragantino é uma das boas equipes, o Bragantino está na Libertadores, né? Sim. O Bragantino é um dos representantes brasileiros na Libertadores América, é um time de alto nível, então é uma pedreira para o São Paulo hoje. Vamos ver como se sai o tricolor. O torcedor quer ser chamado assim de tricolor paulista, nada de tricas. Boa, vamos fechar então o quarteto falando do Palmeiras, que está com a cabeça em outro lugar, né? Temporariamente, o Campeonato Paulista está estacionado ali, de olho no Mundial. Abu Dhabi. Tudo gira em torno de Abu Dhabi. O voo fretado que levou o time brasileiro passou ainda de madrugada aqui no Brasil, manhã, nos Emirados Árabes, onde o fuso horário é de 7 horas
a mais. Jogadores de comissão foram direto para o hotel, onde descansaram, almoçaram e partiram para o treino. As últimas imagens já dessa madrugada brasileira, amanhã, lá em Abu Dhabi, do treino. Chegou avião, direto, hotel, e até para a questão de adaptação do fuso horário. A expectativa do Palmeiras para sua estreia na próxima terça-feira vai conhecer o seu adversário neste sábado, Al Ahly versus Monterrey do México. Vamos ver quem será a pedreira. De qualquer lado que vier, o Dali, seu amigo do SBT Notícias. O time. O foco é o complicado. Chelsea na final e voltar com o título que falta. Tem que passar pela semifinal, tá? Sim, Passar pela semifinal. Agora vamos mudar de estado, do Paulista pro Carioca. O Flamengo teve estreia ontem do técnico e do Marinho. E os dois deram bem, né? Não foi a estreia do Flamengo no campeonato, porque ele já havia feito 2 partidas, agora a estreia do elenco principal. Rapaz, Isso. foi um show do Vitinho, tá? O Marinho foi o grande destaque. O Marinho fez o primeiro gol, o Pedro tá aí, fez o segundo gol. Todos os gols foram assistência do Vitinho. Olha aí, mais um passe. Esse mitou, hein, ó. Gabigol o terceiro. Então, Marinho, Pedro e Gabigol. 3 assistências. É um hat-trick de assistências do Vitinho, que não é titular, mas ele deitou e rolou. Foi muito bem, deixando boa impressão. O Flamengo também é de encher os olhos de qualquer Ontem o Andreas Pereira no banco, o Davi Luiz no banco, Diego, Felipe Luiz, o Arrascaeta nem estava, porque estava com a seleção ainda, Isla, ou seja, o time principal mesmo, o titular, nem foi a campo. Olha. Lembrando que o Pedro é reserva nesse time, pelo menos teoricamente. Vamos ver agora com o novo técnico. E domingo a expectativa para o Fla-Flu. Lembrando que o Fluminense tem levado a melhor nos últimos encontros, então vai ser um jogo bem interessante. Aí sim, essa estreia do Paulo Souza em clássico, num Fla-Flu. Agora tá gosto de ver. Tem equipes com elencos muito bem formados, né? Campeonato Brasileiro vai ser legal, daqueles. Vai ser legal. Alano, obrigado Valeu, pela sua companheiro. participação, meu Bom irmão. programa aí. Tamo Valeu. junto. Valeu. Continua por aqui. Agora para direto o estúdio do SBT News lá no Rio de Janeiro. Aliás, SBT News daqui a pouco, né? Vamos pro SBT Rio, onde está Isabelle Benito. Teve um assalto na saída de uma boate e perseguição policial por aí, né, Isabelle? Como é que tudo aconteceu? Como que terminou também? Boa tarde para você. Boa tarde, Darlison. Boa tarde, Brasil. E olha, a nossa repórter estava a caminho aqui do trabalho do SBT, presenciou o espírito e faro jornalístico que você, repórter, já foi repórter, eu também, a gente ficou orgulhoso de ver. Ela pegou o celular dela e começou a gravar tudo isso. Isso aí foi em plena Barra da Tijuca. O Carioca não tem um minuto de paz. É o que você falou, bandidos roubaram o carro do produtor do grupo Clareou, que fazia um show ali naquela região. E ainda tentaram levar o veículo de um PM. A Branca Andrade estava por perto, mostrou todo o trabalho da polícia, a perseguição que terminou em prisão. Veja com exclusividade agora. Polícia rendendo ali, bandido, ainda há pouco 2 tiros foram disparados. Estou nesse momento escondido aqui, ó, atrás de uma bomba. Se esconderam agora aqui, o bandido está rendido aqui na mão do muro. Um dos presos está sendo conduzido agora para a viatura, mancando. Pelo menos 2 presos e estão sendo levados agora para a delegacia. Pouco antes, os mesmos bandidos que aparecem nas imagens tinham roubado o carro do produtor do grupo Clareou, que tinha acabado de fazer um show em uma boate no Recreio dos Bandeirantes. Na tentativa de fuga, o carro que seria roubado pertencia a um policial militar que reagiu ao assalto e realizou vários disparos. Os criminosos utilizaram um carro de luxo para cometer o crime. A perseguição só terminou após os próprios bandidos perderem o controle do veículo. Mesmo encurralados, eles ainda tentaram reagir, fugir e roubar um outro carro. No final, 3 criminosos foram presos e 1 conseguiu fugir. Na delegacia, a marca da ação dos bandidos também no carro do PM, que quase foi roubado. No vidro dianteiro, é possível contar vários tiros. Ô, Isabelle Benito, agora tem uma história aí do Supremo Tribunal Federal pedindo à polícia do Rio para controlar um pouco mais as operações, né? É parecido com aquela que a gente viu, acredito, acho que no ano passado. Isso mesmo, é uma manutenção. É polêmico, né? Porque Sim. Aqui o bandido não respeita a ordem do Supremo e o tiroteio continua. Enfim, o Supremo Tribunal Federal votou em maioria sim para determinar um plano na redução de mortes em operações policiais aqui no Rio de Janeiro. Isso foi tomado, você lembrou bem, Darlison, durante a pandemia da Covid-19, que restringiu também o uso de helicópteros em ações. Veja na reportagem do Daniel Penafirme.
O julgamento foi suspenso no fim da tarde, mas deve ser retomado hoje para os votos dos demais ministros. No placar, 6 deles já votaram pela determinação de que o Estado do Rio de Janeiro elabore um plano com medidas para reduzir a letalidade nas operações policiais durante a pandemia. Ainda segundo a proposta apresentada, o documento, depois de pronto, deve ser enviado ao STF em até 90 dias. O julgamento é motivado por um recurso apresentado pelo Partido Socialista Brasileiro e também por entidades que dizem defender os direitos humanos. Eles tentam, pela via judicial, conseguir mais restrições à ação policial nas comunidades do estado do Rio. Vale lembrar que o STF já restringiu, por exemplo, o uso de helicópteros nas ações policiais e também fixou uma série de regras para as incursões nas comunidades durante o período da pandemia. O relator, ministro Edson Fachin, chegou a propor outras medidas que restringem ainda mais as operações policiais. Mas os demais ministros discordaram da maioria delas, como, por exemplo, a determinação de um prazo para que o Estado instale GPS e sistemas de gravação em viaturas e também nas fardas dos agentes. Os magistrados também foram contrários a suspender o sigilo de protocolos sobre operações policiais irrestritamente e restringir o uso da força letal da polícia para apenas casos extremos, sob o argumento de que isso pode criar barreiras à atuação policial. Mas outras medidas foram consenso até o julgamento de ontem. Entre elas está a criação de um observatório judicial sobre polícia cidadã e o estabelecimento de prioridade para as investigações de incidentes que tenham como vítimas crianças e adolescentes. De mãos atadas, a Polícia do Rio. Isabelle, obrigado pela sua participação, tá? Qualquer novidade a gente volta ainda hoje. É isso, Darlison. Um abraço para você. Valeu, até mais. Ó, daqui a pouco, você que está em casa vai ver 2 casos que a gente vai trazer ainda hoje. O primeiro deles é que a Polícia Federal faz operações em São Paulo para prender quadrilhas.